Vamos então retornar ao livro de Romanos, capítulo 1. Vamos ver alguns versos mais nesse capítulo, inicialmente versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos ainda ter mais uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, te somos muito gratos por essa linda manhã. Somos agradecidos por estarmos juntos, agradecidos porque recebemos do Senhor mesmo essa convocação e pela Tua graça pudemos responder a ela. Pedimos ao Senhor que estenda a Tua mão fiel e misericordiosa sobre nós nessa manhã, para que realmente estejamos assentados juntos aos Teus pés. Se Tu mesmo não fores aquele que fala, nós nada podemos ouvir. Se não nos deres Tua presença, nós nada podemos experimentar. Por isso te pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que sejamos realmente visitados pelo Senhor mesmo nesse dia. Fala conosco pessoalmente, fala conosco coletivamente, corrige nossos pensamentos, alenta e encoraja nossas vidas e abre Tua palavra para nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, ontem nós enfatizamos algumas palavras importantes dentro desse capítulo 1 e destacamos que essa epístola, essa linda epístola, ela começa com a palavra evangelho e ela termina com a palavra evangelho. Paulo fala sobre esse evangelho que diz respeito ao seu filho, filho de Deus, está aí no capítulo 1, já vimos ontem, e ele termina a epístola chamando esse mesmo evangelho de o meu evangelho. E falamos por qual motivo ele diz isso. Porque esse evangelho que ele conheceu na pessoa do nosso Senhor e pregava, ele não recebeu de homem algum, como ele descreve aos Gálatas, mas sim por uma revelação direta, pessoal, pessoa a pessoa, o Senhor Jesus e ele, na estrada de Damasco. Então, essa é a fonte de toda a autoridade de Paulo e daquilo que ele chama então de o meu evangelho. Paulo e o evangelho se tornaram um só. Por isso ele escrevendo aos Coríntios diz assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele não está dizendo assim: meu Deus está como uma vara enorme na mão e ele me chamou para pregar o evangelho, se eu não pregar o evangelho ele vai descer a vara em mim. Quando ele diz ai de mim se eu não pregar o evangelho, o que ele está dizendo é o seguinte: eu sou um devedor à graça de Deus. Ele separou a minha vida para isso. Essa é a minha missão, essa é a minha paixão, esse é meu encargo. Então, ai de mim, o que farei eu? Para onde eu vou? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo se via como aquele enviado apóstolo aos pagãos, aos gentios. Nós falamos ontem, quando o apóstolo Paulo entrava em uma cidade, só tinha pagãos. Quando ele saía daquelas cidades, tinha uma igreja. Santos do Senhor, redimidos pelo Senhor. E essa maravilha ele experimentou por toda a sua vida. Até naquela etapa final, quando ele é preso, na maioria desse tempo, daqueles últimos 11 anos, como falamos ontem, ele então está fazendo ali, está demonstrando ali qual é o objetivo realmente do Evangelho. Estabelecer igrejas foi maravilhoso, tantas pessoas salvas, tantas experiências contundentes que ele mesmo e outros seus cooperadores tiveram com o Senhor, uma história que poucos homens tiveram, e no nível dele ninguém. Sem dúvida ele foi o maior apóstolo que já pisou essa terra. Mas
ainda assim, como que ele termina os seus dias? Derramando-se aos pés do Senhor Jesus. Ontem nós citamos mais de uma vez um pouco da jornada do nosso irmão Watchman Nee, um obreiro cristão na China, século passado. Se vocês já leram uma obra dele, muito significativa sobre Romanos, chamado Vida Cristã Normal, todos deveriam ler essa obra, todos, sem exceção. E na contracapa final desse livro, há uma oração desse irmão, ainda na prisão. Olha o que ele disse: Senhor, eu passaria tudo o que passei novamente. Não por causa da tua igreja, nem por causa da tua obra, mas por ti mesmo. Quando Maria de Betânia toma aquele unguento e unge o Nosso Senhor disse que onde o evangelho fosse pregado por todo mundo, seria contado o que ela fez para a memória sua. Quando você e eu pregamos o evangelho, nós não contamos o que Maria de Betânia fez, literalmente falando. Você já pregou o evangelho para alguém falando o que Maria de Betânia fez? Acho que nunca, não é? Mas o que o Senhor quer dizer com isso que ele disse a respeito de Maria de Betânia? Ele está dizendo assim: ela compreendeu qual é o objetivo do evangelho. É que aqueles que o recebem, o evangelho, que é a própria pessoa do Senhor, nunca faça essa desconexão, o evangelho é ele mesmo. Aqueles que recebem o evangelho, eles recebem com um objetivo sobre tudo e sobre todos os outros: derramarem-se aos pés do Senhor Jesus. E foi o que Maria de Betânia fez. Nem os seus discípulos, escolhidos por ele depois de uma noite de oração, eles compreenderam o coração do nosso Senhor naqueles momentos finais, antes de ser crucificado. Lucas, no capítulo 18, diz que nessa última subida deles para Jerusalém, a subida final, a partir dali, o nosso Senhor então passaria a última semana dele em Jerusalém, na verdade em Betânia, no Monte das Oliveiras, onde ele pernoitava, e então seria crucificado. Neste texto de Lucas 18, se você quiser conferir, a partir do verso 31, Lucas vai narrar assim: os seus discípulos não compreendiam estas coisas. Quais coisas? O Senhor tinha dito pela última vez a eles que ele ia subir para Jerusalém para ser morto. E eles não compreendiam essas coisas. Então ele sobe, na sua ida para Jerusalém, ele passa por Betânia, e ali ele é ungido por Maria de Betânia. Ela compreendeu. Ela compreendeu a angústia e a dor e a aflição no coração do Senhor nessa última semana, há poucos dias de ser crucificado. Por isso ele diz assim: ela me ungiu, antecipou-se, vai dizer um dos evangelistas, antecipou-se para o meu sepultamento. Enquanto os discípulos nem entendiam o que o Senhor quis dizer com ser crucificado, com ser morto. Então, qual é o objetivo do evangelho ter alcançado nossas vidas? Levar-nos a nos derramar aos pés daquele que nos amou. Ele não está contratando funcionários entre nós para pregar o evangelho. Ele ganhou nossas vidas e almas para que nós nos derramemos aos pés dele. Meus irmãos, o único lugar seguro nesse universo é estarmos aos pés do nosso Senhor Jesus. Tudo mais é inseguro. Tudo mais é temporário. Tudo mais é descartável. Esse é o objetivo do evangelho. Por isso Paulo chama de o meu evangelho, então, e diz que ele é um devedor, aliás, está aí. Olha o verso 14, por favor, desse capítulo 1. Pois eu sou devedor tanto a gregos, ou gentios, quanto a bárbaros, veja bem, tanto a sábios, sábios segundo o mundo, né, e do mundo, como a ignorantes. Está vendo? Eu sou um devedor. Por quê? Porque ele sabia muito bem quem ele era, descrevendo-se como aquele blasfemo, insolente, perseguidor da igreja, e reconhecendo que foi o Senhor, pela sua imensa graça, que colocou a mão nesse barro disforme e moldou para si mesmo um vaso. Este é para mim um vaso escolhido
para levar o meu nome a reis, a governantes, e ele saberá o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Foi as primeiras palavras que ele ouviu daquele que o batizou, Ananias. Você se lembra? Então ele diz, eu sou um devedor. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paixão, missão. Não há nenhuma missão que tenha valor aos olhos do Senhor se ela não provém de paixão. E esse era o apóstolo Paulo. Apaixonado pelo nosso Senhor Jesus. Vivia aos pés do nosso Senhor Jesus. Conhecia muito bem o seu Senhor Jesus. Então, é por isso, e estamos dizendo isso, para que entendamos o verso 16 que lemos. Vamos a ele de novo. Eu não me envergonho do Evangelho. Ele se envergonhava dele mesmo, de quem ele era, da sua vida como um religioso, treinado debaixo e aos pés de Gamaliel. Quanto aos jovens da sua idade, ele vai dizer sem modéstia que ele excedia a todos. Quanto à lei, a justiça que há na lei, ele era irrepreensível, ou seja, de uma conduta exemplar, não é? O que faltava para esse homem então? Parece que ele já está salvo, não é? Faltava a visão da intervenção de Deus na raça humana perdida por meio do seu filho. Então ele gastou, como nós falamos, aqueles 11 anos, tomando sua Bíblia, que ele conhecia tantas passagens dela de cor, porque ele era um fariseu, mas agora ele está fazendo uma releitura. A primeira etapa de 11 anos é marcada por essa palavra. Ontem nós usamos o termo crescendo, né? Você se lembra? Ele está fazendo uma releitura da sua Bíblia, que ele conhecia tão bem. Agora, à luz da revelação de Jesus Cristo. Que coisa preciosa é essa, meus irmãos. Então, eu não me envergonho do Evangelho. Olhe isso, porque é o poder de Deus para a salvação. Vamos parar aqui um pouquinho de novo. O que Paulo compreendia muito bem? Que esse poder de Deus para salvar o homem perdido não seria exercido através ou pelo vaso Paulo. Ele sabia que Paulo continuaria sendo esse vaso, mas, vamos usar as palavras dele aos Coríntios, um tesouro foi depositado em um vaso de barro. Aí ele vai dizer por quê? Ele vai dizer, para que a excelência do poder, mesma palavra que é usada aí, poder de Deus, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, o vaso continua sendo de barro. Nenhum de nós, chamado pelo Senhor, é transformado num vaso de ouro. Continuamos sendo vasos de barro. Mas é exatamente para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então ele diz, não me envergonho do Evangelho. Sou um vaso de barro, moldado pelas mãos dele. Mas sei que por meio desse vaso, esse tesouro chamado o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, por quê? Porque o nosso Senhor Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Porque o Espírito Santo desceu, inicialmente, exclusivamente sobre os judeus, que aguardavam aquela promessa em Jerusalém. Mas aí, na medida que a revelação dos propósitos de Deus vai avançando, fica claro que o Evangelho não foi destinado apenas para o povo judeu, mas foi destinado para todo aquele que o recebesse. Aí Pedro é enviado lá, tem a visão do lençol, é enviado para a casa de Cornélio, Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Um devedor tanto a gregos como a bárbaros, a sábios como ignorantes, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego ou do gentio. Ainda precisamos de uma palavra aqui a ser destacada para prosseguirmos. Salvação. Então, para os irmãos que estão anotando, queria te encorajar a anotar isso para você levar para a sua meditação. Podemos usar 8 termos, e vamos fazer isso agora, citando os versos, 8 termos, para nos ajudar a entender o que Paulo chama, especialmente Paulo, nas suas epístolas, de salvação. Presta atenção. Primeira coisa importante,
Vamos buscar definir salvação, segundo a Epístola aos Romanos. É uma palavra tão ampla. Então, vamos defini-la segundo Romanos. Como ela é usada em Romanos? Salvação é a intervenção de Deus em graça na humanidade perdida por meio do seu Filho. Vamos repetir. Salvação é a intervenção de Deus na raça humana perdida, em graça, não pela lei, mas em graça, por meio do seu Filho. Isso é salvação, segundo a Epístola aos Romanos. Então, você veja que é uma definição maravilhosa. Como que nós fomos salvos? Porque Deus interveio em nossas vidas. Como que a humanidade pôde ser salva? Deus interveio na história humana. Como? Interveio assim, olhando de cima, ele estava olhando, quem sabe, para os anjos que ele criou, ele estava olhando para o universo que ele criou, quão maravilhoso é. De repente ele olhou para a raça humana. Foi assim? Não. Ele enviou o seu próprio Filho. Romanos 8, lembra? Em semelhança de carne pecaminosa e por causa do pecado. Aquele lindo texto, Romanos 8:3. Aí diz que com efeito ele condenou, Deus condenou na carne de Cristo o pecado, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós conseguirmos chegar em Romanos 8, esse versículo tem que ser bem explicado, porque ele é maravilhoso. Então, vamos lá. Salvação é essa intervenção de Deus em graça para com a humanidade perdida por meio do seu Filho. Quais são, veja, tudo que vamos citar está na Epístola aos Romanos. Quais são os 8 termos para designar a grandiosidade dessa salvação que nós recebemos pela intervenção de Deus no seu Filho? Vamos lá para o primeiro. Capítulo 3, verso 24. A primeira palavra que compõe esse grande termo, salvação. Vamos chamá-la assim para efeito didático de a nomenclatura da salvação. Acho que esse seria um bom título. A nomenclatura da salvação. E essa nomenclatura terá 8 itens. Cada item que nós vamos citar aqui é um componente da salvação. Está claro isso? Então vamos lá. O primeiro item, capítulo 3, verso 24. Olha essa palavra. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Primeira palavra. Então, salvação, em primeiro lugar, implica em redenção. Essa palavra, na língua grega, apolutrosis. A moeda que era usada para a compra de escravos no mercado, você sabe bem que esse era o contexto, naquele tempo, não é? Um mercado de homens, de escravos. Esses escravos eram comprados e eram propriedade de quem comprou. Havia uma moeda usada para a compra de escravos. Ela é chamada exatamente de lutron. Então, redenção é apolutrosis. Esse lutron está dentro da palavra. Significa comprar escravos no mercado. Então, o que significa, dentro dessa imensa salvação do Senhor, ele ter nos redimidos? Redenção. Significa que ele foi, pessoalmente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Entre quem? Entre os escravos das suas próprias paixões e prazeres. Quem fala isso? Tito. Epístola de Paulo a Tito. Éramos escravos de toda sorte de paixões e concupiscências. Então ele desce ao mercado de escravos e ele compra alguns dentre eles. Por que não compra todos? Compra alguns. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a graça de Deus é destinada a todos aqueles com os quais Deus se mostra. Pode ser lá no meio do mato. Ele tem sua maneira de se mostrar aos homens. Sempre se mostrou. Então, digamos que quando Deus se mostra de alguma maneira, através de um irmão, através da pregação do Evangelho, através da leitura da Bíblia, através de um livro espiritual, lá sozinho no teu coração, lá no canto, a graça de Deus, de alguma maneira, foi enviada àquela alma.
E ela coloca essa alma em um patamar onde ela fará uma escolha. Ela pode resistir à graça de Deus ou ela pode receber a graça de Deus. Que coisa é essa, irmãos? Porque nós não somos salvos contra a nossa vontade. Compreendeu? De alguma maneira a graça de Deus, ela movimenta a nossa vontade. Mas aí nós temos que tomar uma decisão. Ontem nós conversávamos, quando Estevão pregou o Evangelho, foi simplesmente uma pregação maravilhosa. Saulo de Tarso estava lá, ele ainda era Saulo. Ele ouviu Estevão pregar, e eu afirmo aos irmãos, quanto mais leio aquele texto, mais me convenço, que Saulo nunca ouviu ninguém, e olha que ele era um fariseu, muito instruído no Velho Testamento, ele nunca ouviu ninguém interpretar o Velho Testamento como Estevão. Sabe onde Estevão começa? O Deus da glória apareceu a Abraão, quando ele estava em Ur, na Mesopotâmia. Não é aí que ele começa? E sabe onde ele termina? Ele termina citando Salomão, que edificou o templo. E aí ele passa por Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, Davi, e termina em Salomão. Dizendo assim, Deus não habita... Na verdade, ele termina em Isaías. Depois de citar Davi e Salomão, ele termina em Isaías. Dizendo, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele está interpretando qual era o sentido real daquele templo, onde os judeus ainda militavam, buscando adorar a Deus daquela maneira vazia, promíscua, com sacerdotes promíscuos, não é? Adulterando a palavra de Deus, aprovando sacrifícios inadequados, porque eles recebiam uma propina para fazer isso. Esse era o templo naquela época. Então Estevão vai interpretar o templo à luz da revelação de Cristo. Estevão. E Saulo estava lá e ouviu isso. E Estevão foi apedrejado. Ele diz, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus, para receber aquele primeiro mártir da história da igreja. E Saulo estava lá. E Saulo ouviu Estevão dizer isso. E Saulo ouviu dizer, Senhor, não lhes imputes este pecado. Então, meus irmãos, quando ele cita a experiência que ele teve com o Senhor na estrada de Damasco, também falamos um pouco disso ontem, ele lembra do Estevão. Lucas registra no livro de Atos. Ele chama Estevão de a tua testemunha. Na língua original é o teu mártir. Estevão, o teu mártir. Eu estava lá quando ele foi apedrejado e eu consentia com a sua morte. Então, ele teve uma visão, Estevão teve uma visão da casa de Deus, do verdadeiro templo espiritual, como ninguém até o seu tempo. Então, redenção significa que o Senhor desceu ao mercado de escravos e comprou aqueles que pela graça e pela operação dele responderam sim ao Evangelho, ou seja, creram. Essa é a primeira palavra, então, para a salvação que eu queria destacar. Redenção. Irmãos, é uma coisa preciosa nós nos vermos como redimidos. O apóstolo Paulo tem um apreço imenso por essa palavra. Lembra-se de 1 Coríntios 6, fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não sois de vós mesmos. Ah, meus irmãos, como nós falamos ontem, nós não estamos aqui para ouvir doutrinas. Nós estamos realmente desejosos que o Senhor se faça presente no meio de nós e nos fale pessoalmente. E essas coisas precisam ser escritas, só podem ser escritas por Ele no nosso coração. Vou repetir isso, para todos nós ouvirmos. Não somos de nós mesmos. Você não é seu. Agora, quanta implicação isso tem? Quanto nós vivemos ainda para nós mesmos. Enquanto nosso Senhor diz, você não é seu. Desde que eu te chamei, que eu te comprei, você não é seu. Você é meu. Consequentemente, tudo que você chama de teu, também não é teu. É meu. Tua esposa é minha. Teus filhos são meus. As coisas que eu tenho te dado são minhas. Tudo é meu.
e você também é meu. Ou seja, a única posição sadia que nós podemos ter como cristãos verdadeiros nessa terra é de mordomos. Mas, irmãos, a concupiscência, por natureza dos nossos corações, é tão violenta, ela é tão voraz, que nós então começamos a nos agarrar. Nossa vida é a vida de Jacó antes de ser tocado na coxa. Antes. Jacó, esse nome Jacó significa o que mesmo? Agarrador. Esses somos nós. Até que o Senhor toque na nossa coxa. E nós sejamos confrontados com a nossa impotência, com a nossa fragilidade, com a nossa vulnerabilidade. Muitas vezes o Senhor faz isso em nossa vida, irmãos, na dose que só Ele sabe dosar. Às vezes é uma perda emocional, às vezes é uma perda de saúde, às vezes é uma perda financeira. Administradas pela mão do bom pastor. Porque nenhum pai tem prazer de ver filho sofrendo, muito menos Deus. Ele diz assim, vós sois maus. Olha como é que ele nos define. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos. Muito mais o vosso Pai Celestial. Então Deus não tem prazer em nos privar de nada, em nos enviar nenhum sofrimento. Ele usa meios para trazer o nosso coração para realidades mais profundas dele. Esse é o objetivo de Deus, ao tratar nossas vidas. Não é nos ver esperneando, sofrendo, debatendo, angustiados. Mas quantas vezes, meus irmãos, na vida de cada um de nós, o Senhor usa esses meios, porque Ele sabe, isso é dosado individualmente. Ele sabe que para nos alcançar o que Ele quer, o coração de volta, esse tem que ser o meio. Então Ele usa esse meio. E Ele faz isso de uma maneira muito gentil, muito habilidosa. Só Ele sabe fazer. Então, vamos meditar sobre essas coisas. Para quem sabe o Senhor nos introduz em uma nova realidade de vida. Não somos de nós mesmos. Por quê? Fomos redimidos, comprados por preço. Então, redenção, a primeira palavra. A segunda palavra, vou chamá-la de identificação. Identificação. Com o quê? Identificação com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Há muito ensino sobre isso, no capítulo 6 de Romanos. Só para termos uma ilustração, não vamos entrar em detalhes de comentário, porque talvez cheguemos até lá nesses dias. Abra, por favor, Romanos 6 para você ver essa identificação. Romanos 6:3. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados, incluídos, imersos, batizados na sua morte, na morte do Senhor? Fomos, pois, sepultados com Ele. Identificação. O que ocorreu com Ele é fato espiritual para todos os que creem nele. Em outras palavras, quando Ele morreu, todos que creem nele, porque estão unidos com Ele pela fé, então morreram com Ele. Como eu falei, não quero entrar nesse assunto, só vamos ficar a manhã toda aqui nele. Porque ele tem tantas e tão lindas implicações. O Senhor nos ajude a chegarmos até lá. Por enquanto, fique só com isso. Quando Ele morreu, todos que pertencem a Ele são participantes da sua morte. Isso significa que Ele cravou um abismo intransponível entre nós e o mundo. Irmão, não seja tolo, não tente viver no mundo. Você não serve mais para o mundo. Antes você servia. Você e o mundo era chave e fechadura. Onde a chave entrava, rodava, que era uma beleza, e todas as portas abriam. Agora, se você voltar lá, não tem mais lugar. O Senhor tomou a chave, levou no esmeril e serrilhou todos os dentes. Agora a chave gira em falso. Né? Então, não seja tolo.
Não tente viver no mundo, nem segundo o mundo. Não tem ambiente para você lá. Você já conhece a história do sapomba? Você já ouviu isso? Tinha um sapo, uma historinha. Tinha um sapo aí na lagoa, e ele olhava todo dia as pombas nas árvores. Ele dizia que coisa maravilhosa é ser uma pomba. Por que eu sou um sapo com essa boca desse tamanho, né? E aqui rastejando e mergulhando nessa água, e as pombas estão aí, ó, voando para lá e para cá, são lindas, né? Eu queria ser uma pomba. Então, nessa historinha, uma fada apareceu a ele. Ele disse assim: você poderia satisfazer o maior desejo do meu coração? Eu queria ser uma pomba. Então a fada disse: é claro. Ele levantou a varinha para transformá-lo e disse: espera um pouco. Eu gosto de algumas coisas que eu tenho. Eu gosto desse olho esbugalhado que eu tenho, quero conservar os meus olhos. E também gosto dessa boca enorme que eu tenho, rasgada assim. Então eu quero que isso seja mantido. Meus olhos e a minha boca. Então a fada disse: muito bem. E bateu sua varinha lá e fez o que ele quis, o desejo do coração dele. Então o que ele faz? Ele sai da lagoa, porque agora ele tem asa de pomba, tem rabo de pomba, né? Então ele sai da lagoa e vai habitar entre as pombas. Aí as pombas olham para ele e dizem assim: mas isso não é uma pomba. Ele não encontra mais lugar entre as pombas. Então ele se vê tão angustiado que ele quer voltar para a lagoa. E quando ele volta para o ambiente dele, os sapos olham para ele e dizem: mas isso não é sapo. Foi isso que o Senhor fez conosco, quando nós cremos nele. Ele nos transformou, na verdade, em pombas. Nós éramos sapos. E ele nos transformou em pombas. Quando nós tentamos de novo viver como sapos, nós não encontramos ambiente nem entre os sapos e nem entre as pombas. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a compreendermos isso. A natureza que nós recebemos é a natureza da pomba. Quem foi que pousou sobre o cordeiro quando ele foi batizado no Jordão? Uma pomba. Porque era a figura desse Espírito Santo que desceu do céu. E, consequentemente, figura da nossa nova natureza celestial que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. O que Paulo diz aos Filipenses? Filipenses 3:20. A nossa pátria ou cidadania está nos céus. Porque nós recebemos uma natureza, nós não nascemos com ela, nós não tínhamos. Mas nós recebemos, quando cremos no nosso Senhor. Recebemos uma natureza celestial. Porque nós fomos redimidos e porque nós fomos identificados, é a segunda palavra aí, né? Com o Senhor, quando Ele se ofereceu na cruz do Calvário. Então citamos essa ilustração porque dissemos que a morte do Senhor colocou um abismo intransponível entre nós e o mundo. Terceira palavra. Nesse mesmo verso que lemos, Romanos 3:24, diz: sendo justificados. Por enquanto vamos só citar também, porque você sabe que é um assunto imenso aqui na Epístola aos Romanos, né? Ocupa 3 capítulos, capítulo 3, 4 e 5. A ênfase deles é a justificação, pela graça, por meio da fé. Então, mais um componente dessa grande salvação é a justificação. Quando chegarmos lá, meus irmãos, creio que ainda hoje, nos 2 tempos da tarde, nós vamos ver que maravilha é esse assunto da justificação. Literalmente, Deus justificou o ímpio sem que ele tenha se tornado injusto. Porque como pode um ímpio ser justificado? O ímpio é um ímpio, ele tem que ser condenado. Como que Deus justificou o ímpio sem ser imoral, sem ser ilegal? Porque qualquer juiz de direito dessa cidade que fosse julgar uma causa de um assassino, e dissesse assim: hoje eu acordei de muito bom humor, hoje tive assim, uma noite especial, estou feliz, então agora eu declaro que esse assassino não tem culpa, e que ele tem que voltar a conviver com a sociedade. Ele nem pode fazer isso, porque mesmo como juiz ele está sujeito à lei, não é? Mas imagine se ele fizesse isso, ele tinha que sair dessa cadeira de juiz, tinha que ser deposto, não é? Porque ele seria ilegal, ele seria imoral. E Deus, quando justifica o ímpio?
sem se tornar imoral e sem se tornar ilegal. Como ele pôde fazer isso? Por que meio ele pôde fazer isso? Então esse é um grande assunto no capítulo 3 de Romanos. Por enquanto, vamos ficar só com a palavra justificação. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. E Romanos 5, 1, veja aí. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí o terceiro componente da grande salvação que recebemos. Número 4, regeneração. Veja Romanos 6 novamente, final do verso 4. Verso 4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida, nova vida. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Novidade de vida significa simplesmente regeneração. Fomos gerados de novo, recebemos uma nova natureza, que nós não tínhamos, agora temos. O cristão é o único cidadão nesse mundo que vive o conflito que nenhum ímpio conhece. Porque aqueles que não creram no Senhor, não pertencem ao Senhor, eles só têm uma natureza. É a natureza carnal. Ele é um homem natural. Ele anda de acordo com seus pensamentos. Mas o cristão tem duas naturezas e que militam entre si. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito, porque são opostos entre si. São duas naturezas. A natureza espiritual e a natureza carnal, ou natural, do homem natural. Então, nós fomos regenerados. Quarta palavra importante dentro desse grande termo, salvação. Número 5, reconciliação. Também é outra palavra maravilhosa. E é claro que reconciliar já está embutido nesse termo que nós éramos de Deus inimigos. Porque não há como reconciliar amigos. Os amigos já são amigos. São inimigos que são reconciliados. Então, onde que nós vamos ver isso? Olhe lá Romanos 5, verso 10. 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando chegarmos lá, vamos ver o que significa isso. Também muito, muito precioso. E não apenas isto, verso 11, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então estamos aí no número 5, quinta palavra, dentro desse grande termo salvação. Número 6, santificação. Capítulo 6, um verso para ilustrar, verso 19. 6, 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza. Assim era a vida antes de conhecer o Senhor. E da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O que é exatamente santificação? Vamos definir assim. Termo tão usado entre nós, né? Graças ao Senhor por isso. Esse é um dos propósitos maravilhosos da salvação de Deus. Salvação é a obra do Espírito Santo nos tornando conformes o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos santificados com um padrão em vista, com um padrão como alvo, o alvo do Espírito Santo.
tornar a cada um de nós em caráter, em interesses, em afetos, caráter, interesses, motivações, afetos, todas essas áreas. São áreas penetrantes, né, do nosso viver humano. Tornar-nos semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Isso é santificação. Sabe por que é importante definir assim? Porque muitas vezes entendemos santificação muito mais em um termo negativo. Vou exemplificar. Eu antes fazia isso, fazia aquilo e fazia aquilo. Agora eu parei de fazer isso, de fazer isso e de fazer aquilo. Como se o simples fato de parar de fazer isso nos tornasse ou nos santificasse. A santificação não é negativa, não é parar de fazer isso ou aquilo. Claro que nós paramos de fazer muitas coisas, pela graça do Senhor, e continuamos parando, não é? Mas santificação significa ser tornado progressivamente semelhante ao nosso Senhor Jesus. Então ela é positiva, a ênfase dela, e não negativa. E por estarmos sendo tornados cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor, então nós deixamos isso, deixamos aquilo e deixamos aquilo outro. Número 7. Glorificação. Meus irmãos, que termo é esse? Olhe Romanos 8, verso 30. Romanos 8, 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. Onde estudamos a palavra, meditamos um pouco na palavra chamados, né? Ele chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Verbos estão no passado. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, a nossa glorificação, vamos defini-lo primeiro. Glorificação é a transformação final dos nossos corpos para serem semelhantes ao corpo da glória do Senhor Jesus. Onde está isso? Anote mais uma referência aí, por favor. Filipenses 3, 21. No verso 20 que eu já citei, Paulo disse: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o verso 20. E o 21 prossegue assim. Filipenses 3, 21. O qual, o nosso Senhor Jesus Cristo, ouça com atenção, Ele transformará o nosso corpo corruptível para ser igual ao corpo da sua glória. E termina assim: segundo o poder que Ele tem de até mesmo subordinar a si todas as coisas. Irmão, sempre leia a Bíblia devagar. Está dizendo que o nosso Senhor Jesus vai agir nos nossos corpos mortais, porque quando Ele morreu, nós morremos integralmente. Então essa morte do nosso Senhor Jesus afetou o espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem. Ou seja, nós somos redimidos integralmente. Nada ficou para trás. Então, quanto ao nosso espírito, nós já fomos regenerados. Recebemos nova vida. Hoje nós clamamos, Abba, Pai, porque o Espírito de Deus regenerou o nosso espírito. Não é assim? Nossa alma está sendo santificada. Usamos esse termo aí agora mesmo. Ou seja, tornados progressivamente semelhantes ao Senhor que nos chamou, nos amou, nos comprou. Santificação. E qual será o último estágio? E precisamos dele. Será a glorificação dos nossos corpos. Aqueles que já partiram no Senhor e estão com Ele, preste atenção, eles estão com seu espírito e a sua alma, os dois, no gozo do Senhor. No gozo. Mas eles não estão ainda face a face com o Senhor. Por quê? Porque os seus corpos ainda estão no pó. Por isso Paulo vai nos ensinar em Tessalonicenses assim: quando da vinda do Senhor, nós que estivermos vivos, de nenhuma maneira precederemos os que dormem, os que dormiram nele. Porque então nessa etapa final, na parousia do nosso Senhor, os mortos em Cristo, não os outros,
Mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então eles receberão o quê? 1 Coríntios 15. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Lembra? 1 Coríntios 15. Então eles receberão corpos adequados, porque este não é. Eles receberão corpos adequados para ver o Senhor Jesus face a face. O que você acha? 1 João 3 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados os filhos de Deus. E de fato, nós somos os filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. E continua: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo, hoje, a si mesmo se purifica, ou se santifica, todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Por isso que o autor de Hebreus diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. E o Espírito Santo é o Espírito de santidade, ou de santificação, que veio habitar em nós para realizar esse trabalho incansável nas nossas vidas. Nos buscando, nos falando, permitindo, como já dissemos, até experiências difíceis para que nós cheguemos a conclusões e voltemos nosso coração para o Senhor, né? Ele é o Espírito de santificação que mora em nós. Nós nunca vamos nos sentir satisfeitos e agradados em uma vida que desagrada a Deus. E por quê? Porque eu estou sendo tornado bom. Antes eu fazia essas coisas, não tinha problema. Agora eu estou melhor. Eu estou sendo tornado bom. Não, irmão, não é por isso. É porque o Espírito Santo mora em você. E Ele nunca permitirá que você tenha conforto naquilo que desagrada e ofende o nosso Senhor Jesus. Porque Ele é o Espírito de santificação. Digamos, um executivo da Trindade. Acho muito interessante esse título para o Espírito Santo. Executivo. Ele veio trabalhar nas vidas para os quais Ele foi enviado para cumprir um propósito: sermos tornados semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Tudo que Ele fará em nossas vidas é com esse objetivo. Ele não perde tempo. Então, sétimo termo, glorificação. E o oitavo, o último. Vamos ilustrar aí mesmo com Romanos 8. E o termo seria libertação. Esse capítulo de Romanos 8, meus irmãos, é o capítulo da Bíblia que mais menciona o Espírito Santo. Você vai ter nesse único capítulo, Romanos 8, escute isso aí, 20 vezes a palavra pneuma, espírito. Só 2 vezes se refere ao espírito humano. 18 vezes se refere ao Espírito Santo. Num único capítulo, Romanos 8. E nesse capítulo, então, ele vai dizer assim, verso 20, desde o 20, vamos ver. Quanto a esse termo, libertação, incluído nessa grande palavra, salvação, né? Que nós estamos vendo. Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Quando o homem pecou, ele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para ser 2 coisas: o representante de Deus diante da criação, primeira coisa, e para sujeitar a criação, então, à ordem, às intenções e ao propósito de Deus. Representar a Deus e sujeitar, 2 funções singulares, que foi confiado ao homem criado à imagem e semelhança de Deus. Quando ele peca, então a criação, repetindo o verso 20, ela fica sujeita à vaidade. O que significa vaidade mesmo? Um vazio, um vão, vaidade, né?
nulidade, vazio. Então a criação é sujeita à vaidade porque aquele que deveria encabeçá-la falhou. Então a criação está sujeita à vaidade, olha a explicação aí, não voluntariamente. Não foi o que a criação quis que fosse assim, mas por causa daquele que a sujeitou, o homem caído, Adão, que seria o cabeça da criação, né? E falhou. Agora o verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida. Aqui tem de novo a palavra redenção, que nós citamos, foi a primeira que citamos, né? Dentro do termo salvação. E ela está aplicada, veja aí que bonito, está aplicada também à criação. Quando nosso Senhor Jesus morre, meus amados irmãos, e ressuscita, ele compra também a criação, porque a criação é a criação de Deus. Então, quando nosso Senhor Jesus revelar de novo a sua face, na sua parousia, para essa criação caída, sabe o que vai acontecer? Ele vai trazer de volta todo o universo a olhar de novo para o Senhor. Todo o universo. Alguns com os joelhos dobrados, até mesmo demônios, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, mas para a sua própria perdição, não para a sua salvação. Todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe por que eles farão isso? Não é porque eles querem, é porque será inevitável. Porque a glória do Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, será manifestada diante de toda a criação. Irmãos, nós não teremos naquele dia uma correta dimensão do significado dessa glória. Ela é comparada aqui na nossa criação natural ao sol. Você sabe disso, que o sol é uma figura de Cristo. Por isso é dito que na Nova Jerusalém não precisa do sol, nem da lua, para lhe darem claridade. É uma figura da glória do Senhor. Você consegue ficar olhando para o sol o dia inteiro? Você vai queimar a tua retina, não é? Você vai ficar cego. E é só uma figurinha de quem Ele é. Quem pode contemplar a glória do nosso Senhor Jesus? Moisés pediu para ver a glória do Senhor. Mostra-me a tua glória. O Senhor disse, nenhum homem verá a minha glória e permanecerá vivo. Ele usa aquela metáfora, né? Uma figura de linguagem. Ele diz, eu vou mostrar para você a minha glória de costas. Você se lembra? Eu vou te colocar na fenda da rocha. E eu farei passar, olha que bonito, toda a minha bondade diante de ti. A glória de Deus é a bondade de Deus. Farei passar minha bondade diante de ti. E você me verá pelas costas. Só uma figura, né? Deus não tem frente nem costas. Ele está dizendo, Moisés, infelizmente, se eu mostrar para você a minha glória, eu vou te fulminar. Você vai virar pó. Você só pode ver um pouco. Mas naquele dia, meus irmãos, nós teremos equipamento adequado. Espírito, alma e corpos, semelhantes ao corpo da sua glória. Para que nós possamos ver sem impedimento a beleza do nosso Senhor Jesus. Amém. Beleza que nós não vimos, não encontramos em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra pessoa. Toda essa criação é decaída. Quando nós vemos algo que nós chamamos de beleza, né? Seja numa pessoa, seja numa coisa, seja em algo da criação, nós ficamos tão envolvidos, não é? Mas, irmãos, é só uma sombra, é só uma figura. Naquele dia nós veremos o que significa o Salmo 45. De boas palavras transborda o meu coração, ao Rei consagro o que compus. A minha língua como pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nós veremos isso sem impedimento nenhum. Nem impedimento da carne, nem impedimento da nossa limitação. Uma vez uma das vezes fomos ao Chile, eu levei um irmão comigo e foi, no caso dele, a primeira vez que ele tinha ido lá. E nós tomamos uma van e fomos levá-lo para visitar um vulcão, o vulcão Vila Rica, próximo a Pucón. E ele estava empolgado, nunca tinha ido a um vulcão, não sabia exatamente o que era isso, só na literatura.
Então, entramos naquela van e começamos a subir em direção ao vulcão, mas ele não podia ser visto ainda. Então, passa por uma montanha, passa por outra montanha, montanhas normais. Então, em um dado momento, a van faz uma curva em uma montanha assim como essa aí, e nessa curva dá para se ver o vulcão. Primeira visão do vulcão. Esse irmão estava empolgado antes, falando e animado, porque ele ia fazer essa visita. Quando a van fez a curva e ele viu o vulcão, ele simplesmente parou de falar e ficou com a boca aberta. Porque ele viu aquele monstro naquela montanha, a metade coberta de neve, e no crepúsculo, é um vulcão ativo, no crepúsculo você pode ver um pouco de labareda saindo lá da boca do vulcão, como se fosse um bolo de aniversário, com a vela em cima. Ele ficou extasiado com aquela visão. E, meus irmãos, é só uma visão da criação. Como nós estaremos diante da visão da face do Senhor Jesus? Sua glória, sua formosura, sua santidade. Sabe, irmãos, nós teremos dois sensos, penso eu. Primeiro, um senso de proximidade tão grande, porque Ele é o nosso Salvador. Nós somos dele e Ele é nosso. Mas, por outro lado, só um pensamento para você meditar. Você não é obrigado a concordar comigo, não. Por um lado, a visão da beleza dele, da proximidade que nós temos com Ele, porque Ele é nosso Salvador, Ele que nos redimiu. Mas, segundo lugar, e paradoxalmente, é um paradoxo, nós teremos uma visão de uma distância tão grande entre Ele e nós. Porque, por um lado, irmãos, Ele é tão diferente de nós. Ele viveu uma vida como homem na terra, mas tão diferente de todas as nossas vidas. Alguém que plenamente satisfez a Deus. Alguém que, quando falava, aqueles que o ouviam, Lucas registra isso no capítulo 19, últimos versos do capítulo 19 de Lucas. Dizia assim: todo o povo, quando o ouvia, ficava dominado por ele. Final do Sermão do Monte é dito assim: e o povo se maravilhava da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem a autoridade, e não como os escribas. Estava ali ensinando a lei o tempo todo, mas sem realidade nenhuma. A guarda do Sinédrio, quando foi enviada para prendê-lo, voltaram sem ele. Aquela guarda voltou sem ele. E as autoridades do Sinédrio, que era o tribunal civil religioso de Israel, perguntaram: cadê o homem? Nós mandamos vocês com uma missão. Por que vocês não trouxeram ele preso? O que eles disseram? Ninguém jamais falou como esse homem. Sabe qual foi o erro desses guardas? Eles deviam ter chegado logo, prendido o Senhor e levado embora. Mas eles pararam para ouvir. Então eles disseram: ninguém jamais falou como esse homem. E não puseram as mãos nele. Então, meus amados irmãos, essa vai ser a surpresa reservada para o último dia. Mas sabe, uma outra conjectura para você pensar também. Quão clara será a nossa visão do nosso Senhor Jesus naquele dia? Quero só te sugerir alguma coisa. Não tome como um dogma, tá certo? Estou só meditando em voz alta. Qual vai ser o grau da nossa visão do nosso Senhor Jesus naquele dia? Me parece que, em certa medida, ela será dependente daquela que temos tido hoje. Não será como um passe de mágica. Um cristão que quase não viu nada sobre as belezas do Senhor, de repente ele estará diante de uma beleza extasiante. Nós estaremos diante dessa beleza. Mas qual será o nível de assimilação, de compreensão que nós teremos da beleza dele e da glória dele? Faça uma outra pergunta junto com essa. Será que o nível de nossa compreensão será a mesma do apóstolo Paulo? Por exemplo? Acho que não. Por que eu acho que não? Por causa de 1 Coríntios 15. Quando ele diz: uma é a glória do sol, que é a figura de Cristo, outra é a glória da lua,
que é uma figura da igreja, a igreja nunca terá toda a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o mar não cabe num copo. Como que algo criado pode ter toda a glória do Criador? Impossível. O vaso é limitado. Então, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. E há algo maravilhoso aqui, porque essa lua, que é a figura da igreja, então, ela terá toda uma eternidade sem fim, por isso é a eternidade, descobrindo facetas da glória desse que é o sol da justiça, o nosso Senhor Jesus. Infindavelmente. Nós não teremos monotonia na eternidade, porque nós estaremos descobrindo mais da glória infinita e infindável do nosso Senhor Jesus. Porque mesmo com corpos glorificados, nós ainda seremos vasos limitados. Então, o que nós teremos de conhecimento de Cristo será suficiente para nós, será plenitude para nós. Mas assim como tem ar aqui no nosso pulmão, que para nós é plenitude, nós não estamos asfixiados, né? Mas aqui tem 5 litros de ar nesse pulmão, mas não tem a atmosfera inteira. Porque a atmosfera inteira ia explodir esse pulmão, não é? Assim será na eternidade. Nós nos sentiremos plenos. Do contrário, não haveria perfeição lá, certo? Mas haverá. Mas não significa que porque eu estou pleno, que eu conheço tudo. Porque nós estaremos conhecendo mais e mais. Ou seja, até mesmo a nossa capacidade continuará sendo ampliada. Estou meditando em voz alta, viu? Para você meditar também. Ampliados. Ou seja, nós continuaremos crescendo. A eternidade será dinâmica e não estática. Se fosse estática, seria horrível, irmão. Mas então, continuando Coríntios 15, que eu não terminei. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. As estrelas do céu na Bíblia são figura de quem mesmo? Dos santos. A descendência de Abraão, a descendência da fé será como? As estrelas do céu e a areia da praia do mar. Estrelas do céu se refere à descendência da fé, os que creem são os filhos de Abraão, e a areia da praia do mar se refere à descendência natural, os gentios, os filhos de Abraão segundo a carne. Essas duas classes da humanidade com quem Deus trata, os gentios e os judeus, e trata até de modo distinto, né? Tá claro isso? Então, até entre estrelas e estrelas, há diferenças de esplendor. Você vê? Então, irmãos, quanto mais nossa medida do conhecimento de Cristo for ampliada hoje, melhor para nós. Mais nós teremos dele hoje, e mais nós poderemos conhecer dele e apreciarmos dele quando ele retornar. Vamos lá mais um pouquinho, já temos que fazer o primeiro intervalo. Não terminamos aí Romanos 8, 20, né? E 21, sobre essa palavra libertação. Vamos concluir aqui então e fazemos o primeiro intervalo. Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, agora temos o termo aí, veja, para a liberdade. Liberdade do quê? Veja, da glória dos filhos de Deus. Significa que nós entraremos nessa plena liberdade que Cristo comprou para nós na cruz do Calvário, quando nós estivermos partilhando de uma maneira para nós plena, como já explicamos, disso que a Bíblia chama de a glória de Deus, revelada na face do Senhor Jesus. Incluindo, claro, como vimos, nossos corpos redimidos. Ele vai falar aí na sequência. Você quer ver? Então, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que já temos as primícias do Espírito. Primícias são os primeiros frutos. Veja, não está dizendo os frutos totais, viu? As primícias do Espírito, um antegozo. Igualmente nós gememos em nosso íntimo. Por quê? Estamos aguardando a adoção de filhos. Em outras palavras, a plena
filiação. Nós já somos filhos, mas aguardamos a plena filiação. Plena por quê? Porque falta um elemento. E ele menciona esse aí, na parte final do 23. Adoção de filhos, isto é, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, esses são os 8 termos nessa epístola que compõem essa imensa palavra, salvação. Então, olha, irmãos, quando nós a usamos e dizemos, nós fomos salvos. Olha o que nós estamos dizendo. Que nós somos redimidos, reconciliados, justificados, santificados, glorificados, libertos, reconciliados, e tudo que vimos aí. Tudo em um pacote só. Por isso ele menciona em Romanos 5,10, né? Quando inimigos, nós fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, e muito mais estando reconciliados, nós seremos salvos. Salvos. Veja o tamanho dessa palavra. Salvos pela sua vida. Louvado seja o Senhor. Vamos então orar juntos, uma vez mais, e fazer um intervalo segundo a programação. Senhor, nossa oração juntos nessa manhã, uma vez mais, é que o Senhor encontre lugar nos nossos corações para imprimir essas benditas e eternas realidades em nós, de tal modo que nós vejamos quem Cristo é, com mais largueza e profundidade e beleza, mas também vejamos quem nós somos, em união com Cristo. Escreve, Senhor, essas palavras em nosso coração e nos ajude a meditarmos nelas, para que possamos apreendê-las, assimilá-las, e elas possam governar o nosso viver para o louvor da glória da Tua graça. Assim te pedimos, no Teu nome precioso. Amém.